carga horária de estudos, como manter uma constância, qual carga horária é a ideal para os meus estudos, né? Essas são dúvidas que eu recebo bastante lá na caixinha de perguntas lá no Instagram, e por isso resolvi gravar esse vídeo para explicar a vocês de uma vez por todas como que eu fazia, né? A pergunta mais curiosa que eu recebi foi a seguinte: em relação à sua carga horária relatada, como conseguiu cumpri-la e como manteve constância? É uma pergunta muito interessante e a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: tudo aquilo que eu vou falar aqui foi o que funcionou para mim e para alguns alunos de mentoria, certo? É bem importante frisar que a carga horária que você vai cumprir no dia é pessoal, ela depende de inúmeros fatores. Por exemplo, se você estuda e trabalha, se você estuda para concurso e faz uma faculdade, se você estuda para concurso e tem alguma outra ocupação, beleza? Então, isso é muito importante. Antes de falar sobre como eu conseguia manter a minha constância, deixa eu falar um pouquinho como funcionava a minha carga horária, tá? Bom, em época de pré-edital, eu costumava estudar ali 6 horas por dia, de segunda a sábado. No domingo, geralmente, eu descansava pela manhã, ia fazer ali alguma atividade que eu gostasse, tá? E à tarde eu aproveitava ali para dar uma organizada no meu estudo da semana seguinte, certo? Em época de pós-edital, aí eu já apertava um pouquinho mais o ritmo, tá? Eu estudava 8 horas de segunda a sábado, no domingo eu estudava 4 horas no período da manhã, e no período da tarde eu organizava ali o meu estudo, o meu cronograma, né? E também aproveitava para dar uma descansada, certo? Antes de falar um pouquinho sobre como eu consegui manter a constância, eu vou abrir para vocês aqui o Aprovado, que é um aplicativo que eu utilizei para computar as minhas horas líquidas estudadas, e vou falar um pouquinho sobre como eu não consegui manter constância e os motivos disso, tá? Deixa só eu compartilhar aqui com vocês. Bom, o que aconteceu? Vamos lá. Isso aqui vocês estão vendo de 1º de julho a 7 de julho, é uma semana de estudos aí, certo? No meu primeiro pós-edital, que foi Cefaz Goiás. Para quem me segue há mais tempo, deve lembrar que a Cefaz Goiás foi a minha escola de erros. Ali eu aprendi tudo o que eu não deveria fazer enquanto estudante, né, enquanto concurseira, tá? Então perceba que eu estudei aí 53 horas líquidas em uma semana, tá? Eu consegui manter esse ritmo durante o pós-edital do Goiás? Consegui. Você vai ver aqui, ó, segunda semana, terceira semana. Aqui, uma semana um pouquinho menor, né? Até porque eu já comecei a sentir o peso, tá? Daquele estudo mais forçado. Aí dei mais uma reduzida, voltei a aumentar a minha carga horária de estudos. E o que aconteceu, pessoal? Tá? De forma bem resumida para vocês. Eu cheguei na prova extremamente cansada, estafada, sem conseguir raciocinar direito. Eu lia as questões e na minha cabeça era o seguinte: caramba, eu sei, eu estudei sobre isso aqui, mas eu estava tão cansada que eu não conseguia raciocinar de forma correta, tá? Então, por isso que esse ritmo louco aqui não funcionava para mim. Deixa eu mostrar para vocês aqui a semana da prova, só para vocês terem noção da loucura. 59 horas de estudo, tá? Deixa eu só confirmar exatamente, aqui foi a semana de prova. 59 horas de estudo. Uma loucura, tá? Algo que não funcionou para mim, e eu vou frisar sempre aqui, tá? Pode funcionar para você, pode funcionar, pode ter funcionado para vários concursados aí, só que para mim isso não funcionou. Eu percebi que o meu estudo era extremamente inconstante. Em uma semana eu estudava 50, na outra semana eu estudava 25, na outra eu estudava 40, na outra eu estudava 30, tá? E o que é importante no concurso é manter a constância, né? Que foi o questionamento ali do nosso colega, beleza? Então, eu comecei a entender que eu precisava de uma constância, que eu precisava manter uma carga horária, que eu fosse conseguir sustentar até a minha aprovação. E aí, o que foi que eu comecei a fazer? Isso que eu estou relatando aqui para vocês. Eu estudava 6 horas, de segunda até sábado, em pré-edital. Domingo, descanso mais organização. Em pós-edital, 8 horas, de segunda a sábado. No domingo, fazia ali ainda 4 horinhas na parte da manhã, tá? E descanso na parte da tarde. Essa carga horária de 8 horas dia, pessoal,
uma outra observação muito importante, foi mantida com constância em pós-editais ali de 60 dias, tá? A gente sabe que a gente teve aí alguns pós-editais mais longos, como, por exemplo, Minas e Receita Federal, que foram um pouquinho mais extensos, né? Falando de concursos mais recentes, tá? O que eu faria se eu estivesse fazendo essas provas? Nesses casos aí, eu tentaria manter uma carga horária de 8 horas de segunda a sexta. No sábado, eu estudaria ali 8 horas pela manhã e 8 horas ali no domingo, e 4 horas no sábado e 4 horas no domingo, no máximo, tá? Eu não ultrapassaria esse limite, porque 5 meses é um período de tempo muito grande para você manter uma carga horária muito alta, beleza? Mas aí, como você conseguia manter essa constância? De forma bem resumida, eu entendi o que funcionava para mim, tá? Eu conseguia dormir bem, eu conseguia descansar bem, tá? O uso do café, por exemplo. Eu tomava café, eu gosto bastante de café, só que eu comecei a entender que se eu tomasse café, por exemplo, após as 15 horas, isso é até hoje, tá, pessoal? Se eu tomar café após as 15 horas, eu não vou dormir bem. Ou eu vou demorar muito para conseguir pegar no sono, ou eu não consigo dormir, ou então o sono é aquele sono que eu fico acordando diversas vezes durante a noite, tá? Então você precisa se conhecer, entender o que funciona para você, tá? Uma outra coisa que me ajudou bastante a manter a constância era a alternância de disciplinas. Então, se eu estava estudando português, passou ali o ciclo de 1h15, 1h30, que era o ciclo máximo ali para mim, aí eu pegava raciocínio lógico, eu pegava estatística, tá? Eu ia alternando disciplinas ali mais teóricas, né? Ou até português, depois de português ali um direito. Mas por quê? Porque eu gosto bastante de português. Tá? Então, essa transição do português para o direito era mais tranquila para mim, certo? Outra coisa que me ajudava a manter a constância, que eu acabei falando agora há pouco, o ciclo de estudo de cada disciplina. Isso é importantíssimo a gente falar aqui, que é absurdamente pessoal. E eu tenho um exemplo prático para trazer para vocês. Quando eu estudava para concurso, eu tinha um primo que também estudava, tá? O Paulinho. Hoje ele é auditor no ISS São Luís. E a gente estudava juntos, né? A gente sempre estava ali no WhatsApp, trocando questões. E aquilo que funcionou para ele não funcionava para mim de forma alguma, e vice-versa. Os meus ciclos de estudo eram de no máximo 1h30. Então eu tinha que estudar ali no máximo 1h30 por disciplina, tá? E ter ali 5, 10 minutinhos para descansar um pouquinho e iniciar em outra disciplina. Se eu voltasse para a disciplina que eu estava estudando, eu já não conseguia render da mesma forma. Para o Paulinho, não. Para o Paulinho, ele passava a semana inteira estudando 8 horas por dia, uma mesma disciplina. Eu lembro que na época isso até gerava algumas discussões entre a gente, porque ele queria que eu estudasse do jeito dele e eu querendo que ele estudasse do meu jeito, né? Lógico, sempre um tentando ajudar o outro, mas a gente não entendia muito bem como funcionava isso ali no começo dos estudos, né? E até que chegou num ponto que a gente entendeu, não, isso funciona para mim, não funciona para você, né? Então você precisa entender qual é o ciclo, né? Qual é o tempo ali por disciplina que você consegue estudar sem perder muito a qualidade do estudo, né? Para mim, como eu falei, 1h30, eu estava ali na 1h15, 1h20, eu já começava, né, a perder a concentração, a perder o foco, aí eu precisava parar, né, e ir para uma próxima disciplina, beleza? Esses descansos também entre uma disciplina e outra me ajudaram bastante, né, a conseguir estar mantendo ali um ritmo constante de estudos. Obviamente que nesses intervalos eu não pegava no celular, tá? Era 5, 10 minutinhos, eu colocava um cronômetro no computador ou deitava a cabeça ali na cama para dar uma descansada, ou colocava uma música mais relaxantezinha, tá? Porque se você pegar o celular, os 10 minutos corre o risco de se transformar em 1h, 1h30 de rolar tela, né? De Instagram, etc. Então, muito cuidado com isso. O uso do celular, aproveitando também, né? Era algo que no começo me atrapalhava, porém eu comecei a buscar técnicas para vencer esse empecilho. Então, o que era que eu fazia? Naqueles dias que eu estava mais cansada, que eu sabia que se o celular estivesse ali próximo, o celular iria vencer, eu ia pegar o celular para mexer, iria acabar perdendo muito tempo. Eu pegava o meu celular, entregava a minha mãe e falava, mãe, tá aqui meu celular, você só vai me entregar esse celular quando eu chegar aqui e falar, cumpri o meu ciclo de estudos do dia, tá? Então, sempre que eu estava mais cansado, eu entregava o celular a ela. E, por fim, pessoal, é importante lembrar que o descanso faz parte do processo, tá?
na minha opinião, faz mais parte até do que o estudo, porque se você não estiver tranquilo, descansado para estudar, você não consegue estudar bem, beleza? E aí, o que é que eu fazia? Eu fazia crossfit, eu ia no cinema num sábado à noite, tá? Eu sempre me bonificava ao cumprir a minha carga horária do dia, então, seja no crossfit, seja para assistir uma série, né? Seja para ler algo que não fosse relacionado com concursos públicos, tá? Então, se bonifiquem sempre que cumprirem essa carga horária, porque isso vai dando ali ânimo, tá? E motivação e coragem para continuar aí essa maratona. A gente lembra, né? É importante sempre lembrar que concurso público é uma maratona. Você não vai estudar ali uma semana para ser aprovado, você vai estudar anos, 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, a depender do cargo que você almeja, tá? Então, é muito importante ter isso em mente, tá? Para não, como a gente brinca, queimar a largada, né? Para não ali estudar uma semana 60 horas e depois ali estafar, enjoar, ter um burnout por conta da carga excessiva de estudos. Beleza? Bom, espero que tenha ajudado vocês aí com mais esse vídeo. Tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram, deixa aqui embaixo que a gente vai estar respondendo, vai estar conversando aí, ajudando vocês. Forte abraço.